Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Diego Ambrosini, estou aqui acompanhado do Idelber Avelar e hoje a gente vai falar de um jogo clássico da história do Flamengo, Flamengo 4, América 1, final do Campeonato Carioca de 1955. Bom, então vamos agora entrar no nosso tema de hoje. Idelber, o Flamengo é um clube, né, que ao longo da sua história aí acabou montando vários times super importantes, super memoráveis, né? A gente podia lembrar, por exemplo, mais recentemente, em 2019, teve a equipa, né, do Mister Jorge Jesus, que marcou época. Nos anos 80, o timaço com Zico, Adílio, Júnior, Leandro, né? Mas a gente acabou escolhendo focar num time que nem sempre é tão lembrado, né? Ou já está um pouco esquecido, que é o timaço que o Flamengo teve nos primeiros anos da década de 50. Foi tricampeão carioca em 53, 54 e 55. Então vamos começar, fala para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, por que a gente escolheu esse time, qual a importância histórica que esse Flamengo teve, essa equipe teve na história do Flamengo e na história do futebol brasileiro como um todo, né? Alô, Idelber, seja É bem-vindo. isso aí, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Esse é um time histórico do Flamengo, porque foi o primeiro grande clube brasileiro a popularizar, consolidar a linha de 4 defensores. A gente falou brevemente aqui no episódio sobre a invenção da linha de 4, sobre o Vila Nova, do Martim Francisco, que ganhou o Campeonato Mineiro de 1951 e que é acreditado como o primeiro time a jogar com linha de 4 defensores. Esse esquema, com os 4 defensores e a marcação por zona, viria a ser uma característica central do futebol brasileiro. É uma marca registrada do futebol brasileiro, é uma invenção tática do futebol brasileiro, para essa turma que gosta de dizer que na época do Pelé, do Garrincha, o Brasil não se preocupava com essa bobagem de tática, era só talento individual dos jogadores. Isso é uma grande mistificação. O Brasil, durante Nada mais muito longe da verdade, né? nada mais longe da verdade. O Brasil esteve durante muito tempo na vanguarda das inovações táticas no futebol. Antes de a gente entrar nesse time do Flamengo, em específico, eu queria dar um toque aqui também sobre a importância desse episódio no que se refere à forma como a gente vê o passado. Aqui, neste pod, você não vai ver saudosismo e nem presentismo. E o que a gente quer dizer com isso é, você não vai ver aqui a tradicional retórica de que no passado é que o Brasil jogava futebol de verdade, no passado os jogadores brasileiros eram habilidosos e craques de verdade, e hoje nós já não temos. Na verdade, esse discurso de que só no passado existiam craques de verdade, ele é o discurso dominante no Brasil desde que o Pelé se aposentou da seleção brasileira. Eu acompanho o discurso sobre o futebol brasileiro há 50 anos. E desde que o Pelé se aposentou, você ouve que os jogadores do passado eram craques de verdade e que a geração atual não é tão boa. Isso foi dito na geração de Paulo César Caju e Rivelino. Isso foi dito, sim, na geração de Zico, Sócrates, Falcão e Reinaldo. Isso foi dito depois na geração de Romário, que ficou, inclusive, conhecida durante certo tempo como a Era Dunga, e assim por diante. Então, esse discurso, ele não tem muita credibilidade com a gente. Mas também não tem muita credibilidade com a gente esse discurso presentista de dizer, por exemplo, que campeonato estadual não vale nada. Ele pode não valer muito hoje, mas ele valia muito nessa época em que a gente está focalizando, porque era o único campeonato disputado, né? Durante 70 anos, sem dúvida, durante 70 anos, os campeonatos estaduais foram o mais importante do calendário brasileiro, inclusive na década de 60, quando já havia a Taça Brasil, que era um torneio muito curto, meio lateral, tangencial ali no calendário, e o desejo dos clubes era vencer o campeonato estadual. Então não dá para olhar para o passado e dizer o que
Dida do Flamengo ganhou? Não ganhou nada. O que o Garrincha ganhou no Botafogo? Não ganhou nada. Não, eles ganharam. Ganharam o torneio mais importante que havia no momento, né? Vamos lá, então. Falar um pouquinho. Então, só para marcar, né? Quer dizer, você está falando aí sobre a importância do estadual. E justamente o Flamengo ele vai ser tricampeão, né, do Carioca nesse momento aí, em 53, 54, 55, depois de uma certa seca ali, uma escrita de 9 anos sem ganhar. O Flamengo do Flávio Costa, né, tinha sido campeão no começo da década de 40, mas depois ficou 9 anos. O Flávio Costa vai para o Vasco, monta o grande time do Vasco, e o Flamengo fica sem vencer, né? E aí tem esse momento, chega em 53, 54, 55, monta esse timaço aí que se torna importante, né? Só que tem uma figura de destaque, né, nesse time, para a Tem uma figura montagem chave. desse time, que é É. chave, né, que é o técnico Fleitas Solis. Vamos falar um pouquinho dele. Fleitas Solis é outra figura estrangeira, não brasileiro, que é essencial para a história do desenvolvimento do futebol brasileiro. De novo, para desmontar alguns mitos frequentemente traficados no comentário sobre futebol no Brasil, de que o futebol chegou pelos pés dos ingleses e depois nós, aqui, endogenamente, inventamos a nossa genialidade, a nossa individualidade, etc. Não foi bem assim. E o Fleitas Solis, é Fleitas mesmo, com L, viu, gente? O Fleitas Solis, ele tem uma passagem muito importante pela seleção do Paraguai. O É, só, Paraguai, mas só para marcar, né? Ele começa como jogador, a carreira dele entre o Paraguai e a Argentina, joga no Boca há muito tempo, foi ídolo do Boca, mas acaba, depois que se aposenta, volta para o time dele de origem, que era o Nacional do Paraguai, e depois se torna técnico da seleção, né? E fica como técnico da seleção vários anos, de 47 até 53, né? E aí é um momento que o time do Paraguai é forte, né? Quer dizer, por exemplo, a gente já no episódio sobre a Copa de 50, a gente comentou que na Copa, no Sul-Americano, na época, o nome da Copa América em 49, o Paraguai vence o Brasil em São Januário, 2-1, né? Que é um pequeno maracanaço ali, né? Uma derrota da seleção antes do maracanaço. Mas depois o Brasil acaba ganhando a partida de desempate e o Brasil é campeão, né, em 49. E depois vem esse outro sul-americano em 53, né, Idelba, que o Uruguai é o campeão, o né? Paraguai é o campeão. O Paraguai é o campeão, né, com Exato. Fleitas É Solis como um técnico. sul-americano disputado em forma de heptagonal, com 7 times, portanto, 6 jogos, né, para cada equipe. E o Brasil e o Paraguai terminam empatados. O Brasil ganha 2 jogos. Perdão, o Brasil ganha 4 jogos e perde 2. E o Paraguai ganha 3 jogos, empata 2 e perde 1. Como na época a vitória valia só 2 pontos, os dois times terminam empatados com 8 pontos. O Brasil fez 8 pontos com 4 vitórias e o Paraguai fez 8 pontos com 3 vitórias e 2 empates. O Brasil perde do Paraguai e do Peru. Que era o time da casa, né? O campeonato estava sendo disputado no Peru, né? Isso, bem lembrado. O campeonato jogado todo em Lima. Isso. Depois a Copa América iria experimentar um formato de jogos de ida e volta, né, com cada um jogando uma como Aí local e já a nos outra anos 70, visitante. 80, né? Isso, nos anos 70. Mas nesse momento ele tinha sede, como tem hoje, né? E em Isso. 53 foi em Lima. O Paraguai derrota o Brasil 2 vezes. Ou seja, Sim. esse é um título indiscutível, né? Porque existem algumas derrotas brasileiras em Copas América que são meio complicadas. Por exemplo, em 75, o Brasil foi eliminado no Caro Coroa, né? Perdeu do Peru no Mineirão, depois foi a Lima e ganhou o jogo em Lima, e foi eliminado no sorteio. Mas em 53 é um título incontestável do Paraguai. O Paraguai derrota o Brasil na fase, digamos, na sequência de liga de jogos, né? No heptagonal. No heptagonal. E
depois derrota o Brasil na partida de desempate. Não é uma final, não existia classificação para a final, era uma partida de desempate, que o Paraguai vence por 3-2. Só para a galera lembrar o time do Brasil, que já é uma mistura da Copa de 50 com a geração que seria campeã em 58. É Castilho, Djalma Santos, Haroldo, Newton Santos, Bauer, Brandãozinho, Julinho, Pinga, Baltazar, Didi e Cláudio. A partir do sucesso do Fleitas Solis com a seleção do Paraguai, ele é contratado no Flamengo. Ele é contratado no Flamengo em 53 e arma o time que será tricampeão carioca em Aí eu acho 53, que vale 54 e destacar 55. a Diga. importância do presidente do Flamengo nessa época, que era o presidente Gilberto Cardoso, que ele queria o Flamengo, como eu falei, estava 9 anos sem vencer e ele queria alguém que mudasse isso, né? Então ele vai buscar realmente o Fleitas Solis e ele, durante algum tempo, teve a ideia de buscar um técnico estrangeiro. Teve um dos favoritos era até o Ondino Vieira, o uruguaio, mas que já estava no Brasil há muito tempo, né? Então não tinha aquele sentido de novidade. E aí ele vai atrás do Solis, e o Gilberto Cardoso, até o filho dele, Gilberto Cardoso, o filho, vai ser presidente do Flamengo depois, nos anos 80, 90. Mas tem uma curiosidade porque ele o Gilberto Cardoso pai, né? É presidente durante todo o período do Tri, mas ele acaba falecendo em 1950, final de 54, antes ainda da final do Tri, numa situação muito curiosa, porque foi na final do campeonato de basquete entre o Flamengo e o Sírio-Libanês, e o Flamengo estava perdendo o jogo, faz uma cesta no último segundo, e com a emoção ali, ele tem um infarto fulminante e acaba morrendo. Então, depois, na comemoração do título, né, que a gente vai falar sobre esse título de 55, os jogadores homenagearam o Gilberto Cardoso, né? Então, só para mencionar o nome dele, acho importante, e foi ele o grande responsável por trazer o Solis, né? Exato. O Solis, ele é o técnico do Flamengo no tricampeonato inteiro, né? E o campeonato de 55, ele só é decidido em abril de 56. Isso Esse até acontecia... é bem curioso, porque o campeonato, você olha as datas, parece que eles jogavam na temporada europeia, porque o campeonato começa em agosto e termina em abril, né? Porque Exatamente. se estendeu bastante, né? Nós vamos falar aqui do jogo que decide o campeonato. Flamengo 4, América 1. Ele é jogado na noite de quarta-feira, 4 de abril de 1956. Vamos explicar para a galera como funcionou esse campeonato, porque o regulamento é bastante complicado. Então vamos É explicar direito. curioso. O regulamento é É, curiosíssimo. Ele foi jogado da seguinte maneira. Ele tinha 12 equipes que jogavam todos contra todos em turno e retorno. Só que não tinha campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno, como seria depois comum no Campeonato Carioca. Nesse campeonato de 55, jogaram o primeiro turno, todo mundo contra todo mundo, uma vez. Jogou-se o segundo turno, todo mundo contra todo mundo, uma vez. Ou seja, temos 22 jogos para cada equipe, certo? No o final do campeonato primeiro podia ter turno, acabado aí, né? Se fosse uma regra normal, acabaria aí. se Né? fosse uma regra normal, acabaria aí. E há que se dizer, o Flamengo seria campeão. E de volta, tudo, E de retorno, volta, tudo. né? Mas o regulamento não era esse. O regulamento era, ao final do primeiro turno e do segundo turno, haveria um campeão do primeiro turno e do segundo turno, e depois se jogaria um terceiro turno com 6 clubes. Os 6 primeiros clubes no Na- turno-retorno, no é. turno e retorno, né? Então Só, e só, classificam-se só de ida, só 5 jogos a mais, né? exatamente. No terceiro turno, vai ser só jogos de ida, com 6 equipes, portanto, 5 jogos para cada um. Então a gente chega aí a 27 partidas, certo? Os 6 Exato. times que disputaram o hexagonal do terceiro turno foram Flamengo, Vasco, Fluminense, América, Bangu e Bom Sucesso. Botafogo O ficou fora. Botafogo ficou de fora, né? Exato. Esse regulamento, ele
ele já tinha sido nos campeonatos anteriores, 53, 54 também foi assim. A diferença é que em 53, 54 o Flamengo ganhou tanto o primeiro, o segundo e o terceiro turno, ganhou tudo e acabou sendo campeão, né? Não foi necessário disputar uma finalíssima, que em 55 acontece porque o América vence esse terceiro turno, né? Exatamente. A ideia era que, se uma equipe ganhasse o primeiro, o segundo turno e depois ganhasse esse terceiro turno, ela seria campeã. Se equipes diferentes ganhassem esse bloco de primeiro, segundo turno e o terceiro turno, aí haveria uma final entre as duas, certo? O América ganha esse terceiro turno, né? E nós vamos, então, para a decisão. Na decisão. É, Delber, será que a gente não fala um pouquinho, agora a gente vai começar a falar do jogo, né, falar da importância do Solis no desenvolvimento da linha de 4, né, como a gente já tinha mencionado antes, né. E desde 50 vale dizer, né, que desde 53 ele já chega no Flamengo e ele traz essa novidade, né, quer dizer, a linha de 4 tinha sido experimentada pelo Martim Francisco, que até a gente ainda vai falar um pouquinho dele hoje, né, porque ele era técnico do América, no Vila Nova, a gente contou já essa história em outro episódio, mas ainda relativamente menos conhecida, vamos dizer assim, no Rio e em São Paulo, né? E o Fleitas ele chega com essa novidade, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Tanto influenciado pelo que ele viu com o Martim Francisco, como também já no desenvolvimento que estava ocorrendo na Europa, né? Sobretudo no time húngaro, né? Que a gente também já explorou bastante. E as fontes paraguaias, né? Contam que ele já montava a seleção paraguaia com linha de 4, né? Então ele vai montar o Flamengo, a grande diferença vai ser que ele vai atrasar 2 médios, né. Então, ao invés do a dificuldade de falar sobre isso com as fontes históricas é porque os jornais escalavam os times ainda no 2-3-5, embora os times já jogassem, na diagonal, né. Então, às vezes, é difícil saber exatamente quais jogadores foram recuados, né. Ah, o Flamengo ele tinha na defesa o Pavão e o Servilho, né? E na linha média era geralmente em 53 joga o Marinho, o Dequinha e o Jordan, sendo que o Marinho e o Jordan eles eram recuados para as duas laterais, né? No time de 55 tem uma mudança aí. O Marinho ele é substituído pelo Tomires, né, que se torna o lateral direito, e o Servilho ele perde a posição entre 54 e 55 para o Jadir, se torna o titular. No entanto, no jogo da final mesmo, né, aí a gente ainda vai falar sobre isso, o Solis ele faz uma mudança, ele tira o Jadir, que era o titular durante todo o campeonato, e traz de volta o Servilho, né? Isso. Então, Então, escalado, vamos só escalar aqui vamos para o escalar, pessoal. vamos lá. O Isso. jogo, o time que entra em campo para a partida final contra o América, né, que eu estava chegando lá. O primeiro jogo, o Flamengo vence por 1-0. Né? Depois, no segundo jogo, o América dá uma goleada no Flamengo, de 5-1. E naquela Essa época não goleada contava. não contava o saldo, né? Essa goleada tem um folclore porque o jogo aconteceu em 1º de abril. Então os flamenguistas não acreditavam, achavam que era mentira, como é que eles levaram 5-1 nesse jogo, né. E no E aí jogo forma a negra, final, né, a chamada negra. a chamada negra, eles. O estranho regulamento previa que o América precisava ganhar o jogo nos 120 minutos. Ou seja, se empatasse o jogo, teria uma prorrogação. E se empatasse a prorrogação, o Flamengo seria campeão. E o América precisava ganhar o jogo ou no tempo normal ou na prorrogação. Essa era a regra. Né? E o Flamengo vence esse jogo por 4-1. A escalação, já no 4-2-4, que é o esquema Isso. em que eles efetivamente jogaram, Uhum. Chamorro, Tomires, Pavão, Servilho e Jordan. Eu acho que a turma pronuncia Jordan, não sei se. Dequinha É, e Duca. Joel, Evaristo,
Dida e Zagallo. Deixa eu dizer algumas coisinhas sobre essa escalação, porque ela tem, além da mudança na defesa que você destacou, que aconteceu entre 54 e 55, para esse jogo tem uma mudança incrível que o E Freitas Solis importantíssima, faz, né. importantíssima. Ele tira da equipe, para a partida decisiva, o artilheiro do campeonato. O centroavante do Flamengo no campeonato de 55 não está listado aqui nessa escalação que a gente deu, era o Paulinho. Paulinho foi o artilheiro daquele campeonato, com 23 gols. Imaginem, né? No final de tudo, deram 30 jogos e ele fez 23 gols, ou seja, bem mais de meio gol por jogo, que é a média que a gente considera muito boa, mesmo para um atacante, né? Ele tira o Paulinho e escala o jovem, naquele momento, o jovem Dida. Edivaldo Alves de Santa Rosa, o Dida, que viria a Tinha, se ser não o me grande 21, ídolo. 22 anos, né, de É, idade. Bem exatamente. jovem. Ele nasceu em 34. Então, ele tinha aí 22 anos, tinha acabado de fazer 22 anos. Alagoano, de Maceió. O Dida chegou ao Flamengo em 54 e ele jogava com a camisa 10, de ponta de lança, né? Fez muito gol com a camisa do Flamengo, 264 gols, para ser mais exato, né? Nessa noite, ele vai viver uma noite mágica, marcando os 4 gols. Segundo algumas fontes, são 4 gols do Dida, segundo outras fontes, são 3 gols do Dida. Depois a gente entra nisso. Mas vamos falar um pouquinho, então, desses jogadores que jogaram a final para a Vamos lá. turma rubro-negra das novas gerações conhecerem melhor. O Chamorro, na verdade, ele não foi o goleiro escalado na grande maioria dos jogos daquele campeonato. Aham. Ele jogou algumas partidas, mas o Aníbal jogou muitas, e o Garcia, goleiro paraguaio. O Garcia já tinha sido titular nos 2 anos anteriores, né, e aí ele Exato, vai perdendo espaço e fica nessa indecisão e acaba, efetivando o Chamorro mais para o fim do campeonato, né. isso. Sobre o Chamorro, tem um detalhe importante, de que antes de jogar no Flamengo, ele jogou no Boca e jogou na Colômbia, no Independiente Santa Fé da Colômbia, Na Liga Pirata, né. na Liga Não é Pirata. Vamos só explicar rapidamente o que foi é. aquilo. Em 1948, houve uma grande Uhum. greve na Argentina, os jogadores protestavam em defesa dos seus direitos de ficarem livres da lei do passe. E na Colômbia, logo depois do episódio do assassinato do candidato liberal à presidência, desata-se um processo que os colombianos chamariam de la violência. A Federação Colombiana está, naquele momento, desfiliada da FIFA. Então, os jogadores argentinos, em greve, com tudo paralisado, começam a receber ofertas para jogar na Colômbia. O Chamorro vai nessa leva de jogadores que joga na Colômbia. O Tomires também era alagoano, aliás, um time de alagoanos, né? Zagallo, Sim. Tomires, Dida. Uhum. O Tomires é, nesse esquema, lateral direito, né? Exato. Ele havia, digamos, chegado a ser uma espécie de zagueiro último ali em dupla com o Pavão, né? Mas no momento em que o Solis retrai o Jordan e retrai o Servilho viraria o paradigma do que a gente chama de quarto zagueiro, né? O quarto zagueiro, O sim. quarto zagueiro, que não joga, evidentemente, nas laterais, ele joga no meio da zaga, mas ele se chama quarto zagueiro porque ele é o último a ser recuado, né? O Servilho, portanto, nas referências que a gente vê da época, ele é registrado como zagueiro e volante. O que está registrado Sim. ali como zagueiro e volante é o quarto zagueiro, né? Uhum. Então, essa é a defesa do Flamengo que joga a partida decisiva. Chamorro, Não Tomires, Pavão, Servilho e Jota. Sobre o isso. Pavão, é importantíssimo destacar, é um ídolo histórico do Flamengo.
jogou 357 jogos pelo Flamengo até 59. Era Toda a aquele década de zagueirão 50. conhecido pela raça, pela imposição física, etc. Ele é mencionado no Samba Rubro-Negro, que depois seria gravado pelo João Nogueira, por muita gente, pelo Gilberto Gil, inclusive, que menciona tem Rubens, Dequinha e Pavão. Na decisão, nesse jogo de 57, o Pavão é importante porque um dos gols sai de um tirambaço dele de fora da área, que explode na trave, e que aí no Sim, sim. rebote o Evaristo serve o Dida. E sobre o Pavão também a gente não pode deixar de mencionar que ele jogou com Pelé. Ele vai para o Depois, Santos depois, né? exatamente, ele vai para o O Santos Santos que vai ser depois. campeão da Libertadores, campeão mundial, o Isso, timaço ele do não chega, o Santos. Pavão não chega a ser campeão da Libertadores, não, tá? Ele Ele ganha o joga em campeonato. 59 e 60, né? Isso, ele joga, na verdade, ele conquista os campeonatos de 60 e 61 com o Santos. Uhum. Ele teve uma breve passagem pela seleção brasileira em 55, 56. Aliás, esse time do Flamengo, ele é, com exceção do Zagallo, bom, e até certo ponto do Evaristo, do Dida também, e do Joel também, ele tem alguns jogadores que jogaram brevíssimos períodos na seleção. Quase todo mundo ali tem passagem pela seleção. E o lateral esquerdo é o Jordan. Fala pra gente do Jordan. É, tem essa dúvida se eles falavam Jordan ou Jordan, né? Ele jogava também como médio esquerdo, né? Mas o Solich ele acaba trazendo ele para lateral. E o que se conta dele também foi um ídolo histórico do Flamengo, jogou até 63 no Flamengo, até se aposentar, né? Tem 600 e tantos jogos no Flamengo. E o que se fala dele passou toda essa carreira no Flamengo e nunca foi expulso. Então era um marcador muito leal, né? Em algum momento da vida do Garrincha, ele foi entrevistado e perguntaram para ele quem tinha sido o marcador mais difícil, né? O Garrincha jogava na ponta direita, né? E o Jordan na esquerda. E ele fala que tinha sido o Jordão, o mais difícil de enfrentar, que era muito leal e que sabia ali as manhas do Mané. Não era um João, era, Não era o é, João. não, O Jordan não era o João. Eu exato. acho que você tem razão, viu, Diego? Eu acho que era Jordan mesmo. Mas, enfim, bom, vou te Uhum, acompanhar, vamos seguir com o Jordan. beleza. No meio-campo, aí tem um centro médio, que se chamava então centro médio, né, que a gente passaria a chamar de cabeça de área ou de médio volante. Era o Dequinha, que também é um jogador histórico do Flamengo, também nordestino. O Dequinha é potiguar, Não era lagoano, era não era potiguar, né? lagoano. E esse é histórico. Esse é um cara histórico do Flamengo. Ele jogou mais de 200 partidas. Ele é creditado nas fontes históricas como uma espécie de última manifestação do centro médio clássico, né? Sim, aquele craque do Aquele, meio de campo, né? aquele craque, né, reitorial do meio de campo. Uhum. Ele chegou aí para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo de 54, na Suíça. Ele não jogou, ficou no banco. E ele foi uma peça-chave em todo o tricampeonato, né? Completando o meio-campo nesse jogo, tem o Duca, que também era nordestino, recifense, pernambucano, o Duca, e participou também ativamente dessa conquista do tricampeonato, e era meia atacante, né? Uma espécie de Sim, meia atacante, no que nós chamaríamos de ponta de lança, e ele foi depois para a Espanha, para a né? Espanha, né? No Real Zaragoza, Jogou no né? Real Zaragoza, Inclusive depois campeão da jogou, Copa do Rei, jogou no Mallorca e tal. Mallorca, sim. E é também outra peça importante. O ataque era avassalador. Joel, Evaristo, Dida e Zagallo. E aqui tem uma mudança importante, porque a saída do Paulinho, centroavante, para a entrada do Dida implica uma mudança na posição do Evaristo. O Sim, Evaristo sim. vinha jogando de ponta de lança, acompanhando o Paulinho, e para esse jogo
o Solis tira o Paulinho, escala o Dida, o que implica o deslocamento do Evaristo para centroavância. Então, nesse jogo, o Evaristo é centroavante. No nosso campinho aí, ele aparece com a camisa 10, que era a camisa dele, o Dida com a camisa 9, mas ele está na posição de camisa 9 e o Dida com a camisa 9 na posição de camisa 10. O Joel é uma figura importante, né? Ponta direita, ficou no Flamengo quase a década de 50 inteira, de 51 a 58, depois volta, 61 a 63. Ele jogou mais de 400 partidas pelo Flamengo, marcou 115 gols. Ele é autor de 2 assistências nessa final contra o América. E ele vai para a Copa de 58. Inclusive, ele joga 2 partidas, né? Na Copa de 58. Ele começa na ponta direita, né? Só depois que entra o Garrincha. Né? Exato. Na partida contra a Áustria, que o Brasil vence por 3-0, e no empate por 0-0 com a Inglaterra, o ponta direita é o Joel. O Evaristo é também um craque histórico, né, do Flamengo. Foi tricampeão, participou decisivamente dessa conquista, porque no primeiro jogo da decisão, o gol é dele, o gol da vitória de 1-0 no primeiro jogo é do Evaristo. No último minuto, né? No último já no minuto. final do jogo. Isso, exatamente. E no terceiro, ele participa do gol do título, de um dos gols do título, né? Chutando na trave a bola que volta para o Dida completar. Uhum. Em 57, ele se transfere para o Barcelona. Sim. E aí ele tem uma passagem histórica pelo Barcelona. Ele é ídolo na Catalunha. Sim. E depois vai para o Madrid, né? E depois vai para o Madrid. O Dida, esse também importante destacar, né? Grande artilheiro do Flamengo, 264 gols. Ele viveu essa noite mágica. Ídolo do Zico, gols. né? O Zico sempre Ídolo disse do Zico. que era O Zico sempre o fala ídolo disso. dele. Uhum. Sempre fala disso. E, claro, o Zagallo, que é importantíssimo nesse time, porque, como a gente já mencionou aqui, o 4-2-4 ele é um esquema que ele realmente não existe em forma pura, né? Nenhum time jogou 4-2-4 só com 2 jogadores no meio-campo. Sempre tem alguém que volta. O 4-2-4 ele está sempre em vias de se converter em um 4-3-3. E nesse time do Flamengo, quem voltava era o Zagallo. Ele tinha chegado ao Flamengo em 51, vindo do América do Rio. Uhum. Também Zagallo, para quem não sabe, é alagoano. É um jogador muito, eu acho, subestimado Uhum. na história do futebol brasileiro. É um técnico superestimado, na minha opinião, mas um jogador subestimado. Revendo os vídeos da Copa de 62, especialmente, que a gente tem completa, e os 2 jogos da Copa de 58 que a gente tem, semifinal e final, dá para ver a importância do Zagallo, recompondo o meio-campo, dando combate, atazanando a saída de bola do adversário. É um jogador muito inteligente, muito importante nessa conquista. E, Delber, antes da gente seguir, você falou de como o 4-2-4 não era um esquema tão estável assim, né? E tem uma frase importante, famosa do Solis, né? Que ele dizia ele dizia algo assim, estou citando de cabeça, né? Mas que o meio de campo não era importante. O meio de campo é onde a bola passa, ela não fica no meio de campo, né? E ele gostava de escalar os times dele, na verdade, num 5-0-5, né? Exatamente. Esse time do Flamengo, você vai encontrar esse time escalado no 5-5. Porque o que eu acho, né, interpretando, o que o Fleitas Solis está querendo dizer com isso, obviamente, não é que ele vai deixar um buraco no Claro. meio de campo. O que ele está querendo dizer é: nós vamos jogar rápido. A bola não vai Muita ficar transição, sim. muita transição. A bola não vai Uhum. ficar zanzando ali no meio campo, O né? que era prática, né? Então é um dos aspectos da revolução do Fleitas Solis essa mudança, dentre outras, né? Porque a bola demorava no meio de campo, passava de um jogador para o outro, até
chegar da defesa ao ataque era uma eternidade, né? E ele Exatamente. vai fomentar esse aspecto aí, dentre outras coisas. E, Vamos falar um por pouquinho, essas deixa eu e falar só mais um outras, pouquinho. Deixa eu falar só sim, mais um pouquinho da questão tática, isso, porque a gente tem o destaque, o grande destaque do dia é o Flamengo, mas é importante mencionar que o América, adversário do Flamengo nessa final, também era um time muito inovador taticamente. O técnico do América, vice-campeão carioca de 54 e de 55, era ninguém sim, menos que o nosso já conhecido Martim Francisco. sim. O Martim Francisco, depois que passa pelo Vila, né, ele vai passar pelo Siderúrgica, outro time importante de Minas, vai ser vice-campeão em 52 e vai ser técnico do Galo, né, em 53. E aí, em 54, ele chega no América e monta o América no 4-2-4, que naquele momento só o Flamengo estava jogando em 4-2-4 com o Isso, Solich, né? isso. E o Vila, talvez, né? Enfim, Não, pelo sim, mas percentual. No Rio, No né? Rio, No Rio, No Rio era só o Flamengo. E tem uma frase famosa aí, vamos lembrar essas frases famosas para a galera. A frase famosa do Martim Francisco sobre isso é a seguinte: cansei de ver escravos do esquema WM criado por Herbert Chapman. Era preciso libertar os jogadores. Então, criei uma disposição diferente de esquema, que ficou conhecida como 4-2-4. Ou seja, o Flamengo conquista esse campeonato consolidando uma inovação tática sobre um time que também representava essa inovação tática. O Martim Francisco não comanda o América na final contra o Flamengo. Tinha havido uma controvérsia, uma polêmica, ele acaba aceitando uma proposta do Vasco, vai para o É, Vasco. essa parte é interessante porque o América joga o terceiro turno, né? Ele ainda é técnico do América, disputa ali os 5 jogos do terceiro turno, ganha o terceiro turno, e ele recebe essa proposta do Vasco, né? E aceita. O pessoal do América fica puto, coloca o auxiliar, né, para o Antônio Carlos Mangualde para ser o técnico nas finais. Mas o Martim Francisco vai para o Vasco e no ano seguinte ele é campeão. O Vasco Ele é é campeão. campeão em Ou seja, 56. esse episódio nosso de hoje, junto com o episódio sobre a invenção da linha de 4, eles provam, eu acho que cabalmente, né, a superioridade desse esquema em relação ao esquema anterior, diagonal, ou WM, Uhum. que predominava no futebol mundial até então. Porque é impressionante, né? O Galo, grande bicampeão de 49 e 50, sedento por um tricampeonato que ele vinha perseguindo fazia 30 anos, e o Vila Nova interrompe a sequência do Galo jogando com a linha de 4. Aí o Martim Francisco vai para o América também anos e anos e anos sem ganhar nada, o América tem poucos títulos estaduais. Tinha Ele sido leva... campeão em 35, né, então estava fazendo Exatamente. 20 anos sem ganhar e não ganharia Completamente. naquela É. só seria campeão em 60 E depois, aí né, mas ele é vice 2 vezes ele é seguidas, vice 2 54 e vezes, né? 55, com o Martim Francisco, E, né. e o Fleitas Solis chega ao Flamengo, implementa o 4-2-4 e o Flamengo é tricampeão carioca. Ou seja, não tem dúvida, né, que a questão aqui é tática. Evidentemente que a gente não está negando que o Flamengo tinha jogadores extraordinários. Tinha Evaristo, tinha Dida, tinha Joel, tinha Dequinha, tinha Zagallo. Mas a questão tática é importantíssima, porque está claro, né, que na medida em que esse esquema vai passando de um clube a outro, esses clubes vão levantando troféus, é um negócio inacreditável. Né? Pouca gente sabe disso, pouca gente fala disso, então vamos enfatizar mais um pouquinho E essa ideia. desses 2 técnicos, vale comentar, que a gente não comentou, que os 2 vão para a Espanha depois, né. O Solis vai ser técnico do Real Madrid, na temporada 59 e 60, e o Martim Francisco passa um tempo lá no Athletic Bilbao, né. Então, Isso. para demonstrar que eles tinham importância a ponto de saírem do Brasil os 2, né. Isso. Do Martim Francisco, depois um dia a gente faz a pesquisa direitinho, faz um episódio caprichado sobre ele, mas eu me lembro do Martim Francisco, sim.
nos anos 70, quando ele já era um cara meio esquecido. Então ele foi muito esquecido e acumula-se, né, normalmente o ressentimento com o esquecimento do trabalho do sujeito. Ele volta para o Vila Nova nos Sim. anos 70, ele treina o Vila Nova de novo. Eu tenho comigo aqui uma matéria da revista Placar sobre essa época. Mas, para enfatizar mais uma vez a questão tática, não é só o número de linhas ou o número de jogadores que você coloca em cada linha. Não é só isso. É o fato de que, ao fazer uma linha de 4 e enfrentar equipes que estão jogando na diagonal ou no WM, você não está mais obrigado, você não é mais levado a fazer marcação homem a homem. Sim, A invenção da linha de 4 traz com ela essa outra grande inovação do futebol brasileiro. Para quem acha é que a o futebol marcação por brasileiro zona. é só espontaneidade, só o craque na sua individualidade, não. O Brasil inventa a marcação por zona, malandro. A É, marcação por zona, ela é uma consequência natural da composição, da invenção da linha de 4. então, antes da gente falar do jogo, Idelber, eu vou escalar rapidamente aqui o time do América, Isso, né? fala do América para nós. Isso. A gente falou tanto do Martim Francisco, né? O América, ele tinha no gol Pompeia, um goleiro histórico do América, jogou vários anos, muita gente considera ele um dos maiores de todos os tempos do time americano, né? Aí na linha de 4 vinha na lateral direito o Ivan, que também outro jogador craque, grande craque do América, que jogava normalmente na meia direita, né, como médio direito, e foi atrasado pelo Martim Francisco para formar a linha de 4. Na zaga central, o Rubens e o Edson, e fechando ali na lateral esquerda, o Hélio. No meio de campo vinha o Oswaldinho, um jogador importante, um bom jogador do América, e o Alarcón, o argentino Alarcón, que vai ter uma importância no jogo pela sua falta, né? Ele vai acabar sendo recebido uma botinada ali do Servilho e vai ter que sair de campo, né? Isso vai ser importante. E no ataque vinha então, acho que os dois principais jogadores do América, na ponta direita o Canário bom, excelente jogador, tanto que depois vai ser, quando o Solis vai para o Real Madrid, ele indica o nome do Canário e o Canário então é contratado pelo Real Madrid, vai ficar 4, 5 temporadas no Madrid. Era um reserva, nunca chegou a ser titular, mas era um reserva que entrava sempre. Inclusive, disputa a partida na final da Copa da Copa da Europa, né, de 59-60, quando o Madrid ganha o último título daquele pentacampeonato. Né? Depois ele acaba jogando ali também em outros times espanhóis também, acho que o Múrcia, se não me engano, mas enfim, vive até hoje, ele ainda é vivo e vive na Espanha até hoje. Na ponta de lança era o Romeiro, que foi, inclusive, o que fez o gol no 4-1 nesse jogo. O gol do América foi marcado pelo Romeiro, que fica algum tempo ainda no América, mas em 57, 58 ele acaba indo para o Palmeiras, e no Palmeiras ele se torna um jogador muito importante ali na primeira academia do Palmeiras, o único time que conseguia fazer frente ao Santos de Pelé, né? E ele é titular do Palmeiras, marca gols no Campeonato Paulista de 60, na final, né? Quando o Palmeiras é campeão, e depois também na Taça Brasil, que o Palmeiras ganha em 1960 também. Tanto que ele já é falecido e ele está enterrado aqui no mausoléu do Palmeiras, onde o Palmeiras, alguns craques palmeirenses, tem o seu descanso eterno. Então, o Canário e o Romero, os dois grandes craques aí, principais jogadores. Na centroavância, tinha um cara que era conhecido como Leônidas da Selva, o nome dele era Manuel, mas ele parecia com o Leônidas fisicamente, o Leônidas da Silva, né? Ele foi apelidado de Leônidas, e só que não era Leônidas da Silva, era Leônidas da Selva, porque ele era um centroavante naquele estilo brucutu, rompedor, né? Fazia muito gol, mas não era um craque de bola. E fechando ali o ataque, na ponta esquerda, tinha o Ferreira.
né? Então, também o América, com esse 4-2-4, um time que surpreendeu assim, né, nessa fase final do campeonato, ganhando o terceiro turno e chegando na, para jogar a finalíssima. O Flamengo era favorito, né? Mas o América não vendeu barato a derrota, né? Foi E é uma série incrível, disputada. foi incrível fazer a pesquisa para esse episódio, porque na preparação do jogo, a imprensa brasileira vive uma euforia enorme. Vamos falar agora, encaminhando o final do Falar episódio, a do gente jogo, tem né? Uhum. muita coisa para dizer sobre o jogo, claro, porque a gente não tem o vídeo, mas a gente Isso. ouviu esse jogo, né, quase na totalidade. Sim, Uma vale parte. mencionar, Idelber, É, a gente sempre gosta de mencionar, citar as fontes, né, então é o canal, Futinático no YouTube, que disponibiliza uma série de narrações, de rádio antiga, de vários momentos históricos, e ele disponibiliza a narração desse jogo, não é completa, né, tem 25 minutos mais ou menos, mas tem os lances principais e os gols da e os partida. gols, que a gente pode, de repente, ver com a produção aqui do Bem, se a gente pode tocar para a galera Uhum. enquanto, né, entre uma fala e outra nossa. Mas a expectativa é intensa para esse jogo. São 139 mil pessoas no Maracanã em uma quarta-feira à noite. Detalhes Sim. interessantes desse jogo, galera. O jogo aconteceu às 21h30, ou seja, já naquele momento o Brasil era especialista em futebol boate, né? 21h30, o presidente Juscelino Kubitschek está no Maracanã, aparece em várias fotos do Jornal dos Esportes, se recusa a dar um palpite, como bom político que era. O Maracanã está, evidentemente, superlotado. Há uma polêmica anterior ao jogo sobre os uniformes, Sim, sim. para que nenhuma das duas equipes tivesse que jogar com o seu uniforme número 2, ou seja, uniforme branco. Ficou combinado que cada um jogaria com o seu uniforme principal, mas o Flamengo jogaria de calções pretos. Então, para vocês que estão interessados aí em toda essa lebre que a gente está levantando sobre o Flamengo de 54 e 55, você vai saber se é esse jogo ou não pelos calções pretos. Se tiver com calção preto, é esse jogo. Porque nesse jogo o Flamengo jogou com seu uniforme tradicional, rubro-negro, listras horizontais, mas com calções pretos, para diferenciar dos calções do América, que eram brancos, já que as camisas tinham uma cor em comum, né? O América, obviamente, com seu uniforme tradicional, todo O vermelho. rubro, O né, os rubro, a rubros. camiseta rubra, né? Um, o jogo ele se desenrola da seguinte maneira: o Flamengo faz 2-0 no primeiro tempo. O primeiro Tem tempo. uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que aos 15 minutos tem a contusão do Alarcón, né, e isso Isso. muda a história da partida de É uma certa forma, pancada, por tudo que a gente há muita reclamação né, dos americanos, porque é porque, uma pancada muito violenta. do Servilho, né, e na época não existia, substituição, Claro, né, não tinha. Ele vai para a ponta então, esquerda, inclusive. Os jornais é, relatam que ele fica fazendo então número. O jogador, quando era exato. arrebentado e não podia nem se sustentar sobre as pernas direito, em geral eles iam para a ponta esquerda. Então ele vai para a ponta Sim, esquerda, fica lá um tempo, mancando, tal, completamente inútil. Era o craque do time, o Alarcón, sim, era o cérebro do time, ou seja, tem uma o meio pancada armador, violenta aí né. que é decisiva para a sequência do jogo, né? O Flamengo faz 2-0, mas mesmo assim, na volta do intervalo, o América diminui. Sim, sobre os gols, né, a gente mencionou que tem essa polêmica. No rádio, o primeiro gol, é acreditado ao Duca, né, mas historicamente, porque saiu no Jornal dos Esportes como tendo sido um gol do Dida, e todo mundo diz que foi o que o Dida marcou os 4 gols da partida. Então esse primeiro tem uma dúvida na narração do rádio, aparece o nome do Duca, uma pancada de fora da área que bate na trave e no rebote o atacante coloca para o gol, faz 1-0. E já no final do primeiro tempo, aí sim o Dida faz o segundo gol, né?
vamos para o intervalo e na volta, logo no começo, 6 minutos de jogo, o América, mesmo com 1 a menos, consegue diminuir, faz 2-1, né, e Exato. coloca o jogo em Detalhe, tensão. o jogo fica tenso e intenso, e tem um É, outro sim. detalhe sobre esse jogo que é importante mencionar: o árbitro era Sim, uma figura famosa, né, o Mário Mário Viana, né. Viana, É, o um árbitro tido como ele tinha sido policial, né, era um tinha sido árbitro tido como policial, era o árbitro como tido, enfim, xerifão, né. A os tensão cariocas mais antigos depois vão se lembrar que ele, depois que se aposentou, passou muito tempo como comentarista de arbitragem da Rádio Globo, sim, vários anos, até os anos 80 ele ainda trabalhava na Rádio Globo, então o é. pessoal talvez se lembre, né. E aí depois o Flamengo mata o jogo com mais 2 gols do Dida, 4-1. Aos 16 e aos 44 do segundo tempo. Isso, isso. Eh, detalhe, no Jornal dos Esportes do dia 5 de abril, já saem em letras garrafais. A primeira página e a última página são sobre esse jogo, ou seja, eles esperam até às 11h30 para começar a imprimir a primeira página e a última página, que é onde ali saía, quer dizer, o miolo do Jornal dos Esportes no dia 5 de abril de 56, ele era totalmente irrelevante. Sim. Valia ali, valia ali, era a primeira página e a última página. Depois, o curioso também é que as outras equipes cariocas, nesse momento, estão viajando. O Vasco está jogando contra a seleção da Áustria, o Fluminense está viajando pela América do Sul, É no Peru, eu acho, se não no me Peru, ele engano. estava no Peru, É. pegando o avião para, sei lá, o Equador, não sei onde, e o Botafogo estava indo para o México. Uhum. Detalhes curiosos aí, né, da reconstrução desse jogo histórico, de figuras absolutamente históricas para o Flamengo e chave para o futebol brasileiro, né? Aqui, nesse jogo, a gente poderia dizer que esse jogo consolida a superioridade da linha de 4 sobre. Depois daqui realmente todo mundo passa a jogar com a linha de 4 Exato. e isso vai ser O Brasil, consagrado o em Brasil 58. surpreende, entre aspas, o Uhum, mundo em 58, jogando com a linha de 4, né? Porque uhum. a Inglaterra, por exemplo, ela vai para a Copa do Mundo de 58 jogando WM. Todo mundo jogava WM. O WM era a forma universal de se jogar, né? Mas no Brasil, naquele momento, a partir do tricampeonato do Flamengo, já ninguém jogava WM. Estava todo mundo fazendo linha de 4. O São Paulo, por exemplo, seria campeão paulista em 57, com o Bela Gutmann, né, no comando, e o Vicente Uhum. Viola como E o Feola. assistente, e o Sim. Zizinho no time, jogando com linha de 4. Né? É... Então, Então, é vamos isso, finalizar? né? Vamos. Então, essa história, vamos então, né, Recapitular, né? sublinhar os pontos importantes do episódio. A gente tem o compromisso com vocês de não traficar lorota saudosista, mas também não deixar de valorizar o futebol do passado dentro do seu contexto. Esse é um tricampeonato gigantescamente importante para a história do Flamengo e para a história do futebol brasileiro também, porque é ele que consolida a superioridade da linha de 4, da marcação por zona, porque ali, com a marcação por zona, você começa a criar superioridade numérica em lugares diferentes do campo. Evidentemente, porque você não tem que ficar correndo atrás do mesmo sujeito, certo? Então, aqui, o chamado falso 9, por exemplo, não importa. Se o cara é falso 9 está voltando, vai lá, no meio campo vai ter alguém para pegar ele. Eu estou aqui, vou cuidar da minha zona, né? Acaba aquele dilema de sigo o centroavante ou não sigo o centroavante. E, mais uma vez, lembrando que a participação de estrangeiros na história do futebol brasileiro nunca deixou de ser chave, né, Diego?
E aí o Fleitas Sim, Solis sim. é o grande exemplo aqui. Esse cara derrotou o Brasil 2 vezes. Não é, Uhum. assim, uma vitória que 3, aconteceu né, com se a uma gente bola considerar 49 também, né. 3 vezes, Uma né. uma vez em 49 e 2 em 2 53. no É, Sul-Americano de 53, ou seja, é. ele vinha batendo o Brasil. E Exato. aqui não dá, assim, a gente não viu o jogo, não dá para saber, mas elucubrando um pouquinho, dá para apostar que a questão era tática, né. Que a questão era tática, porque é difícil acreditar que o Paraguai tinha jogadores melhores do Ah, com que certeza. Zizinho, né, Nilton Santos, Uhum. Bauer, Danilo, Ademir, Chico, não tinha. Os jogadores nossos eram superiores, mas eles conseguiram montar um esquema tático superior, né. Então, deixando o nosso abraço para a torcida do Flamengo, espero que tenham gostado do episódio. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. É. Aquele abraço e a gente volta em breve com algum outro episódio sobre um uma vitória histórica importante de algum dos grandes clubes brasileiros. É É isso. isso, pessoal. Então vamos finalizar por aqui. Continue nos seguindo aqui na plataforma do Meio. Não esqueçam de deixar seu like, por favor, compartilhar com o pessoal, marcar, gravar a playlist para que o YouTube sempre entregue para vocês os nossos vídeos. E toda sexta-feira a gente está de volta aqui com o nosso podcast Meio de Campo, Futebol e Sua História. Até a próxima. Um abração, até mais. Um abração. Ei, espera aí. Se você chegou até aqui, precisa saber de uma coisa. O que você acabou de ver agora é só a ponta do iceberg de tudo que a gente produz de conteúdo audiovisual. Aqui no YouTube, nós abrimos nossa grade para todo mundo se informar e se entreter com a qualidade do jornalismo que fazemos no meio. Mas é no nosso streaming onde produzimos um catálogo especial. Acabaram de chegar por lá as entrevistas completas do documentário Julgamento do Século, produção original do Meio que mergulha nos bastidores da trama golpista que parou o Brasil e condenou Bolsonaro e seus aliados. E tem outros originais, como o Ponto de Partida Série, que eu gravei em Israel numa investigação para entender as origens dos conflitos entre árabes e judeus. Imagens em 4K, trilha sonora original e uma visão sobre o que ninguém está dizendo. O catálogo também conta com programas de entrevistas e documentários da PBS que ficam no ar até o final desse mês de outubro. Assina o Meio Premium, olha, vale cada centavo.